Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Lab Show, o podcast do Lab 365, onde a gente traz coisas do mundo da tecnologia para a vida das pessoas, para que as pessoas possam entender um pouquinho mais de tecnologia com esses vídeos aí que a gente vai trazendo, essas pílulas do conhecimento. Para o episódio de hoje, a gente está com um convidado super especial, O mundo se transforma muito rápido, então o convidado super especial hoje vai falar um pouquinho sobre... Aqui já tem alguns spoilers do que ele vai falar, que é um pouquinho sobre realidade virtual, metaverso, transformação digital e tudo mais. Mas antes de eu passar a palavra para o convidado, eu quero te pedir, eu nunca te peço nada, mas eu quero te pedir aquele curtir ali, só clicar no curtir e se inscrever, que ajuda o nosso canal a crescer, ajuda mais pessoas a receberem esse conteúdo de forma gratuita ainda, para que consigam entender um pouquinho mais sobre tecnologia. Tudo certo? Então, sem mais delongas, Luciano, tudo bem? Uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia. A gente não sabe, que horas a galera está nos assistindo por aqui. Boa tarde, boa noite, bom dia, enfim, muito gratificante estar aqui para esse nosso bate-papo. Ah, que legal. Luciano, tu gostaria de introduzir um pouquinho para o pessoal, quem é você, para o pessoal entender um pouquinho mais onde o nosso papo vai chegar? Bom, bora lá. Luciano Blaut, como você muito bem citou, um apaixonado por tecnologia, não necessariamente por formação, mas por trajetória profissional, oriundo de formação técnica, publicitário de formação, estudioso na área de modelagem de negócios, mas enfim, uma pessoa que adora o novo, adora a novidade e que está sempre aberto a aprender. Eu costumo dizer que eu sou um estudante da vida. Aquilo que a gente procura, eu estou sempre aberto a novas oportunidades, novos conhecimentos, enfim, especialmente no mundo da tecnologia. Ah, que legal. Então, a pessoa certa hoje para falar para a gente um pouquinho sobre novas tecnologias como a realidade virtual. E aí, Luciano, para a gente começar, eu vejo o pessoal falando sobre realidade virtual, realidade aumentada, realidade mista, óculos de realidade virtual, outros gadgets. Tu consegue dar mais ou menos um panorama para a galera se situar o que é cada coisa? Bora lá, bora lá. A realidade virtual, na verdade, ela vem para substituir o mundo real, Então é quando a gente cria alguns cenários fora do nosso mundo real, através de uma realidade virtual. O próprio nome já acaba trazendo para isso, A realidade aumentada, ela costuma ter mais uma aplicação sobre o mundo real. Então a gente acaba sobrepondo, muitas vezes, um pouco de uma construção digital sobre o mundo real, assim a gente pode dizer. E a misturada, ela vem ao encontro dessas duas funções, dessas duas ferramentas, quando a gente traz toda uma construção de uma realidade virtual e traz uma realidade aumentada nos mais diversos cenários e soluções em ambientes tanto casados para ambientes do mundo real quanto para ambiente do mundo digital. E aí, complementando quanto ao óculos de realidade, eles nada mais são do que dispositivos que vão propiciar uma maior imersão, uma melhor qualidade do usuário dentro transitando nessas mais diversas tecnologias e soluções. Então, esse carinha aqui é o que nos provê a essas realidades, certo? Digamos que esse carinha aqui, ele é o que nos traz a imersão full para esses processos, Então a gente sai daquele escopo da imersão 2D para um ambiente de imersão 3D, 360 graus, assim podemos dizer. E aí falando de 2D para o 3D, o que seria esse termo Spatial Web que o pessoal fala tem a ver com 2D e 3D? E como tu vê a evolução dessas realidades? O Spatial Web, ele nada mais é, grosso modo, simplificando para o nosso ouvinte, ele é o Web 3.0. Então, a gente tem ciclos, A gente começou com a Web 1.0 ali pela década de 90, passamos para a Web 2.0, que aí já vem há cerca de 20 anos sendo implementada, que possibilitou a autoria, e a Web 3.0 ele vai ser o mundo da hiperconexão, onde a gente acaba trazendo a IoT, a internet das coisas. Então, ela vai ser um espaço muito mais hiperconectado e a gente vai ter por detrás aí desse ambiente uma série de análises de dados que vão ser propositivos ao usuário. Então, muitas vezes também ela possibilita a construção unilateral e não mais a gente ficar na dependência de grandes empresas, grandes conglomerados,
onde o usuário de internet ele vai poder ser um construtor de todo esse ambiente e interagir com as mais diversas ferramentas, tecnologias e dispositivos. Então isso aí entra também né, como está tudo conectado, IoT e tudo mais, aí precisamos de 5G, precisamos de essas tecnologias todas. Esses ainda assim são os grandes desafios para essa Spatial Web, né? A gente ter acesso a tecnologias, ferramentas e também o acesso financeiro a muitas das ferramentas para que a gente possa, assim, trazer uma imersão e uma experiência cada vez mais positiva dentro desses ambientes. E aí, no caso, né, da Spatial Web, a gente vê muito o Facebook falando a palavra metaverso, até trocar o nome da empresa para Meta. Perfeito. O que seria o metaverso? É a Spatial Web? Digamos que o metaverso ele é uma evolução da Spatial Web. O metaverso, algumas pessoas costumam dizer que ela é um espaço, um mundo virtual 3D, mas ele é muito mais do que isso. Eu considero que o metaverso ele é um espaço no tempo. E de que maneira que a gente pode dizer isso? Ele é um espaço no tempo onde o mundo virtual passa a ser mais importante para mim enquanto usuário do que o mundo real. Onde eu vou começar a me dedicar cada vez mais com ações dentro desse ambiente virtual, num espaço coletivo, num espaço compartilhado, e diferente um pouco de outras tecnologias, que assim a gente pode dizer, de uma realidade virtual, de uma realidade aumentada, por ser um espaço no tempo, ele não para. Então, quando eu não estou no ambiente metaverso, o metaverso continua. Ele não se desliga automaticamente, exemplo de outras tecnologias. Não tem como dar um shutdown ali no final do dia, está sempre rodando. Ele tem a sua continuidade mesmo eu retornando, digamos assim, para o mundo real, né? Então, a grosso modo, ele é um espaço no tempo. Um espaço no tempo onde a gente acaba trazendo todas essas ferramentas de realidade virtual, realidade aumentada, e a gente acaba trazendo uma experiência de imersão gigantesca para o usuário. Seria, não sei se seria a palavra certa, mas é como se fosse uma realidade paralela, alternativa? Pode-se dizer que sim. Como eu citei no exemplo, ele pode ser um mundo paralelo de maneira virtual em relação ao mundo real, né? Assim a gente pode também entender um pouco mais a respeito do metaverso. Ah, que bacana. Bom, ali tu comentou no início, né, que a gente tinha lá a web, depois o web 2.0, web 3.0, inclusive aí entregando um pouco da minha idade, que eu sou do tempo da web 1, né? E a gente sabe, né, muito do nosso público está aprendendo programação web, está aprendendo front-end, back-end, JavaScript, HTML e tudo mais, né, que são linguagens para a criação disso. Mas, né, como você comentou, e a gente tem aqui um ambiente 360, né, 3D e tudo mais, me parece, vendo assim de fora, que o profissional que precisa para criar esse mundo que está evoluindo, que está sendo criado, né, não é só mais o programador, né? E quais são, assim, os profissionais envolvidos nessas criações, né? Além dos programadores, obviamente, que são base fundamental, a tendência é surgirem inúmeras outras profissões também, mas também alavancar algumas outras já existentes. Por exemplo, o modelador 3D, ele é fundamental para esse espaço. Da mesma maneira que o roteirista de ambientes e metaverso é uma nova profissão que deve estar surgindo. Arquitetos em ambientes metaversos também é uma profissão que é uma tendência de construção, até porque esse arquiteto de ambientes metaversos ele vai transpor alguns comportamentos, muitas vezes, do mundo real para o mundo virtual, mas ele vai precisar entender a ciência de dados por detrás para propor soluções e comportamentos baseados no mundo virtual e não necessariamente sobre o mundo real, né? Então, essas são algumas das profissões e tendências, além de todo aquele grupo de programadores para idealizar esse ambiente, mas a gente tem essas grandes tendências de profissões que vêm surgindo, como eu citei aqui também, o storytelling também, a importância de se criar um roteiro dentro desses ambientes, a própria parte de atendimento em metaverso, então em alguns ambientes de acesso síncrono, então a tendência é que se tenham recepcionistas também que possam guiar usuários leigos por esses ambientes também. Então essas são apenas algumas, né? E mais voltado para a área de metaverso também nós temos o Chief Metaverse Officer, que é o profissional que coordena todos esses times, que é uma tendência que algumas empresas já estão aí contratando esse perfil de profissional para criarem os seus estudos e montagem dos times, focando aí sim no advento dessas tecnologias em ambiente metaverso. Então nós temos
profissões em transformação, né, em adaptações, e profissões que talvez hoje, quando a gente está gravando, nem existam ainda e vão surgir. Seria isso? Perfeito. Esse é o grande desafio educacional, né? A gente preparar esses profissionais para essas novas profissões que hoje ainda nem existem, né? Até explanando nesse sentido, César, uma série de estudos nos colocam que o ápice do metaverso ele tende a surgir em 2030. Então, a partir de 2025... Não falta muito tempo ainda. Não, tá logo ali. 2025 ele starta, mas o ápice chega a 2030. E o grande desafio é exatamente esse. Termos capacidade para gerarmos uma mão de obra qualificada para que possamos ter cada vez mais experiências de imersão nesses ambientes, cada vez mais qualificadas e atendendo muitas das mais diversas demandas do mundo do trabalho. E quem hoje, assim, tô vendo aqui o podcast, me interessei bastante, já fui num shopping lá que tem, né, as exposições e tal, utilizei. E quem quer começar a dar o primeiro passo, precisa fazer o quê? Precisa estudar programação, precisa estudar arquitetura, né? Tem alguma dica que a gente possa passar? Primeiro, ele precisa entender o objetivo profissional que ele busca, né? Se ele gosta de ser uma pessoa mais voltada para a parte de desenho, de artes, modelagem, ou se é um profissional que gosta um pouco mais de programação. Mas o que eu aconselho, acima de tudo, primeiro buscar informação através de pesquisa sobre as possibilidades e dentro dessa pesquisa, ele identificar qual o perfil que ele se sente mais à vontade dentro desses jovens. Mas falando um pouco aqui, então, voltado para a parte de infraestrutura, de construção de ambientes metaverso. Hoje, tecnologias como a Unity, então hoje um programador Unity ele tem sido um dos profissionais mais destacados para desenvolvimento de realidade virtual, realidade aumentada e ambientes metaverso, por exemplo. Então, programadores têm uma tendência fácil a absorver essas novas tecnologias, essas novas ferramentas. Mas eu destacaria basicamente hoje um conhecedor de tecnologia Unity, que poderia facilmente transitar entre outras necessidades na construção desses ambientes. E até porque, né, os ambientes, por mais que, vamos criar esse estúdio, essa sala aqui. Bom, a gente tem essa mesa, aqui eu sei que se eu for para frente eu vou bater na mesa e eu sei que ela tem que ter uma altura para, né, que fique confortável para eu teclar aqui no meu computador. Mas em um ambiente, né, com um metaverso, eu não vou estar de fato aqui sentando nessa mesa. Então tem algumas outras características que também precisam ser adaptadas lá? Perfeito. É uma transposição do mundo real para o mundo virtual, só que precisam exatamente ter essa análise, como a gente citou de outras profissões que tendem a migrar e adaptar para esse ambiente. Voltando ao exemplo do arquiteto para ambiente metaverso, como a gente citou ali. O arquiteto ele vai precisar, por exemplo, trazer novos estudos, quebrando alguns paradigmas do mundo real para dentro do ambiente virtual. Especialmente porque já existem alguns paradigmas que precisam ser quebrados em termos das novas gerações que aí vem vindo. Né? A gente está falando aí da geração alfa, por exemplo, que vai ser a tendência do grande usuário para esses espaços na Spatial Web, em ambiente metaverso, de realidade aumentada e realidade virtual. Então esse profissional ele precisa entender as características também dessas novas gerações, bem como do ambiente onde vai ser inserido todo esse espaço. Né? Então, muitas vezes um novo mindset que a gente acaba abarcando da nossa prospecção do mundo real para o mundo virtual. E isso tudo na crescente, ao momento, ao passo, né, da transformação digital. E nesse caso, como tu enxerga assim, que a realidade virtual misturada e tudo mais pode contribuir, né, para os nossos processos de transformação, para os nossos processos de transformação digital? Ganho de tempo. Essa é a frase e o impacto que a gente vai ter com essas tecnologias. Então, o ganho de tempo ele é o principal ganho que todos nós vamos ter no nosso dia a dia. Pela eficiência? Por ações simples. Vou exemplificar, a gente vai ter a possibilidade de, em ambientes virtuais, solucionar problemas que muitas vezes nós precisaríamos nos deslocar, pegar um voo, reunião de times, de equipes, enfim. Então, ela vai possibilitar um ganho de tempo e produtividade ao usuário nesses ambientes. Então, por isso, a tendência de rápida adoção e construção. Além de ser um espaço fantástico, né? Onde a gente vai ter a possibilidade de ser aquilo que a gente gostaria de ser. Existe um conceito dentro desses ambientes que eles dizem que é o seguinte, quando a gente está no mundo real, a tendência da nossa educação é ser tudo
que eu consigo ser. Então eu preciso estudar, eu preciso construir uma carreira, eu preciso dia a dia, ano após ano, construindo todo esse trajeto para ser tudo o que eu consigo ser. No mundo virtual, e é por isso que ele é tão intrigante, ele motiva tantas pessoas, eu vou poder ser tudo aquilo que eu quero ser. Então esse processo ele é encurtado bastante em relação ao mundo real. E é por isso que a tendência das pessoas cada vez mais passarem tempos nesses ambientes virtuais, porque lá elas vão se sentir mais realizadas, podendo ser aquilo que elas sempre gostariam de ser. Até gostaria de trazer o exemplo de quando surgiu o termo metaverso, né? Ele surgiu no livro Snow Crash, em 1992. Nossa, parece que é uma coisa de 2020 para frente. Né? Exatamente. E nesse livro Snow Crash, o autor descrevia que o ambiente metaverso, ele provocava que um entregador de pizza nesse ambiente metaverso, ele poderia ser um príncipe guerreiro nesse mundo paralelo. Então ele trouxe essa analogia, essa concepção já lá em 1992, hoje sendo construída para uma realidade. Então, hoje um simples, não aqui desmerecendo a profissão, obviamente, mas um entregador de pizza no mundo real, tudo que ele conseguiu ser no mundo real, ele vai poder ser aquilo que ele quiser ser no mundo virtual. Então ele vai poder ser, por exemplo, um príncipe guerreiro, ele vai poder ser um lutador, ele vai poder, enfim, se contemplar nas suas realizações no contexto da relação do real para o virtual. E sabe, né, nesse negócio de que você quer ser, como você quer ser, a parte de produtividade, uma das coisas que eu muito me perguntei, né, era a relação da pandemia. Vamos fazer só um paralelo, né? Hoje um carinha desse aqui deve estar custando em torno de 4 mil reais, eu acho. Dependendo do modelo, isso. 3 a 5 mil reais. 3 a 5 mil reais. Ok, é caro. Mas, vamos voltar para 2007, né? Lá quando o Steve Jobs subiu no palco e apresentou o iPhone. Lá devia ser o que? Eu acho que era, na época, $699, né? Uhum. Obviamente, a inflação já subiu muito, então lá isso era o equivalente que isso aqui quer ser hoje. Agora vamos avançar no tempo. Daqui, sei lá, 10 anos. Isso aqui, talvez nem seja isso aqui, né? Talvez seja... Um wearable, talvez. Um wearable, né? Seja algo muito menor e mais acessível. E aí, vamos imaginar se a pandemia tivesse acontecido, né? Acontecesse numa época que isso aqui fosse os nossos smartphones. Então, toda aquela galera que estava em casa, sem poder sair de casa, né? Precisando estudar pelo celular, pelo computador, poderia simplesmente vestir um negócio desses, estou na minha sala com meus colegas, interagindo com eles, assistindo uma aula, vendo um filme, praticando esportes também, né? Posso estar ali fazendo algum exercício, né? Então, olha esse impacto. O trabalho híbrido, o trabalho home office, o trabalho remoto escalaria a níveis nunca vistos antes, né? Então, inclusive uma das percepções da pandemia, além da aceleração tecnológica, né, que os especialistas citam que no primeiro ano a gente avançou 5 anos em termos de adoção tecnológica, ela traria um ganho de produtividade muitas vezes jamais visto na história da humanidade, eu imagino. Por quê? Volto à questão que eu citei antes no ganho de tempo. Imagine você substituir um tempo de deslocamento nas grandes cidades, um tempo de adaptação no ambiente de trabalho, por simplesmente colocar um óculos e você ter uma replicação do mesmo cenário, o mesmo ambiente com seus colegas, com avatares dentro do ambiente metaverso, dentro de uma spatial web, tendo as possibilidades de fazer as inúmeras trocas de informação, interação, inclusive juntando time muito maiores, né? Com certeza. Porque hoje a gente, no mundo real, a gente é limitado por espaço físico. Em ambientes virtuais a gente não tem essa limitação, né? Consegue ter muitas pessoas. Muitas outras possibilidades também. Possibilidades. E aí, nesses casos, né, a gente comentou a respeito, né, no dia a dia, produtividade, né, no meu, digamos assim, meu CPF, minha pessoa pessoal, né, meu pessoal, utilizando. Mas, no caso das indústrias, né, como que elas podem se beneficiar? Eu só, né, fazendo a pergunta e também complementando, a gente estava agora, né, nessa semana, em Sara, em um evento. E aí lá tinha uma apresentação do Senai Soluções Digitais. E eles estavam com óculos também, e eles tinham uma TV que mostrava painéis de energia, se eu não me engano. Então, uma das proposições era, painéis de energia são coisas que são perigosas. E a gente tem que treinar pessoas para mexer em painéis de energia. Então, quem sabe se a gente fizer uma simulação utilizando um óculos, né, para que essas pessoas possam dar o primeiro passo por ali,
entender um pouquinho para ver se é seguro ou não, e aí depois ir para realmente para a prática no real nas coisas. Isso seria um dos benefícios da indústria ou teriam outros benefícios que você enxerga? Sem sombra de dúvida. Na verdade, ela traz uma série de benefícios, mas ela também traz alguns dilemas, né? Esse exemplo, exatamente, ele propicia o quê? Você trazer um ganho de produtividade em termos de qualificação do trabalhador sem ter custos para esse processo. Então, vamos pegar um exemplo de uma indústria, uma grande indústria catarinense, sem trazer nomes aqui. Mas suponhamos que essa indústria ela tem um grande equipamento que custa alguns milhões e ela tem uma única unidade desse equipamento. E no decorrer do tempo ela precisa capacitar um novo profissional, seja porque o profissional está se aposentando, o operador, ou seja porque ele precisa gerar novos turnos, ou enfim, até como um backup de substituição. O processo de setup hoje no mundo real de uma máquina dessa gera todo um impacto de produtividade. Então imagine você parar uma máquina dessa por um período de 2, 3, 4 ou até um dia inteiro num mundo real desse, para capacitar um profissional e ainda gerando alguns insumos que podem ocasionar alguns erros, o que automaticamente também gera um custo anexo a esse processo. Sem contar que o profissional que está aprendendo pode, sem querer, estragar a máquina. Perfeito, muito bem colocado. Então, nesse espaço, nesses ambientes virtuais, o ganho para as indústrias vai ser de previamente poderem realizar essas capacitações, esperando que o colaborador, o profissional, atinja níveis aceitáveis ou de excelências para aquela operação, e aí sim, com maior possibilidade de assertividade, colocá-lo, trazê-lo para o mundo real. Então, a própria indústria, uma das maiores dores do mundo da indústria, ela é exatamente quando ela tem a necessidade de gerar esses setups em termos de capacitação de grandes equipamentos de alto valor agregado. Então, o mundo virtual, ele pode trazer esse processo. Ou então, suponhamos também de simulação. Uma empresa está pensando em adquirir um novo equipamento que ela ainda não tem no seu parque fabril. E o processo de instalação pode ser, em paralelo, um processo de capacitação em ambiente virtual para esse novo colaborador, para que exatamente a partir do momento que aquela máquina tiver a possibilidade de operação, o colaborador já está pronto para startar essa operação sem perder um maior tempo de desenvolvimento num processo fabril. Nossa, eu não tinha pensado nisso, né? Encomendei uma máquina que veio, sei lá, da Alemanha. Tempo que vai demorar para chegar aqui, e aí a pessoa precisa ser capacitada. Então, ao mesmo tempo, né, que a tua máquina está encomendada, tu já está formando a pessoa para utilizar, né? Essa é uma tendência também dos principais fornecedores de equipamento, né? Ela entregar um conjunto de solução, não somente o equipamento por si só, mas também algumas possibilidades dessas capacitações virtuais junto da compra desse equipamento. Então, isso é um pacote completo. Eu posso citar um case que há alguns anos já vem sendo adotado, por exemplo, pela BMW. A BMW, sempre que vai lançar um novo veículo, ao invés de levar todos os mecânicos para as suas fábricas, fazer uma capacitação prévia, ela hoje já vem se apropriando, por exemplo, dos óculos. Então, dos óculos VR. Ela já proporciona todos esses treinamentos prévios, onde ela faz uma simulação de uma sobreposição sobre um outro modelo do veículo e, passo a passo, vai realizando essa capacitação para esse profissional, para que quando chega esse novo modelo nas concessionárias, aquele mecânico já esteja pronto para seguir todo aquele processo necessário para a entrega de um novo veículo. Eu tinha até pensado nisso, né? Poxa, sei lá, tal lugar, né, tal mecânica precisa, sei lá, aprender, né? O pessoal que está num curso, às vezes, técnico de mecânica. Tá, eu quero trabalhar talvez na mecânica da Volvo, da BMW, da Lamborghini, da Porsche, que são veículos caros. Aí imagina o lugar que vai ter nessas pessoas ter que ter esses carros para as pessoas mexerem. Utiliza... Opa! Ó, Luciano, não sei se tu tá vendo ali, mas ele ligou. Tá vendo o que tá aparecendo ali dentro? Olha só. Tá escrito, se inscreva. Então, pessoal, até o óculos está dizendo para você, se inscreva aqui no canal. Não esqueça de curtir também, né? Exato. Para receber mais conteúdos ainda, né? Brincadeiras à parte, né? Então, são novas formas de você estar treinando com, às vezes, equipamentos caros, de algo do tipo, que você pode utilizar, né? E até a atualização do profissional também, né? Sobre novas versões, né? Mas também, por outro lado, César, eu destaco um outro desafio para a indústria. Porque da mesma maneira que a gente tem essas novas possibilidades, a gente tem um novo comportamento de uma nova geração que está por vir.
Alguns especialistas colocam, por exemplo, a gente teve uma evolução de uma relação do ser humano em relação do mundo real para o mundo virtual. Quando surgiu a TV, a nossa atenção diária no mundo real era de 85% em relação ao período de 100% no dia a dia. Claro, sempre contando um período que a gente está acordado, Sim. tirando a parte de sono. Com o advento do computador, o nosso tempo caiu para 70%. Então a gente começou a passar 30% do nosso tempo no mundo digital, assim podemos dizer. Os smartphones Também dividiram meio a meio esse tempo. Então 50% do meu tempo hoje eu passo num smartphone conectado à internet e os outros 50% eu passo no mundo real prestando atenção nesse sentido. Os especialistas já estão colocando que com o advento das ferramentas para acesso ao ambiente metaverso e com a Web 3.0, o tempo de atenção das novas gerações chegará a 70% em ambiente virtual. A gente tende a passar mais tempo no dia a dia em um ambiente virtual do que vivendo propriamente o mundo real. E, economicamente falando, onde a atenção está, os investimentos seguem para onde está a atenção do grande público. Os anúncios estão lá, tudo está lá. Né? Perfeito. E o que a gente vai gerar? A gente vai gerar uma nova indústria incorpórea, a comercialização incorpórea, que nada mais é do que a venda de produtos que não tem massa, que não tem corpo nesse sentido. Virtuais. Exatamente. Imagina o impacto disso para a indústria de manufatura, para as mais diversas indústrias nesse sentido. Então, é por isso que grandes marcas, grandes empresas prontamente vêm migrando para esses ambientes virtuais. Até posso citar um exemplo da Gucci, uma das pioneiras a entrar em ambientes metaverso. A Gucci tem um caso que ela realizou a venda do mesmo modelo de uma bolsa do mundo físico no mundo virtual, onde a venda foi mais cara da bolsa do mundo virtual do que no mundo físico. Então imagine o impacto dessa adaptação e desses processos no nosso dia a dia. Então a tendência é que as novas gerações aí, os gamers, essas novas gerações cada vez mais hiperconectadas, passem a colocar cada vez mais recursos nos seus ambientes virtuais, seja para comprar uma skin, uma roupa, um tênis diferenciado, uma ferramenta de jogo, ao invés de investir muitas vezes no mundo físico real. E aí entra aquele dilema, né? Imagine como vai acontecer, por exemplo, com a potencialidade de uma indústria de maquiagem, tendo em vista que as pessoas vão estar mais preocupadas, vão passar mais tempo num ambiente digital e tendem a colocar cada vez mais recursos nesse ambiente e diminuir os seus investimentos, por exemplo, para cuidar propriamente de si no mundo real, no dia a dia. Vai ter que vender maquiagem virtual. Perfeito. Exatamente. E eu fico muito feliz de saber, né, que o Senai, né, tá vendo esse futuro, já está à frente, né, já tem os seus óculos aqui, já está capacitando as pessoas para que a indústria, né, também possa se capacitar. Então aí já fica um jabazinho também, né, do Senai, que tem aí, tá pensando na realidade virtual misturada e tudo mais. E aí, né, até falando dos óculos, mais ou menos quais são os desafios que a gente ainda precisa superar para que isso se torne de fato a realidade? Seria o preço, né, deles? O que seria? Eu diria duas frentes. Primeiro, o preço, obviamente, ele não é um valor hoje acessível a qualquer usuário. E o segundo é a apropriação do acesso e da ferramenta, o conhecimento da ferramenta para que se tenha cada vez mais uma imersão de maior qualidade. Mas o preço hoje é o principal. Mas, a exemplo do que a gente já viu com outras tecnologias, a gente pode citar aqui, por exemplo, o smartphone, que, como você bem citou, até 2010 ele era uma ferramenta, não era uma ferramenta tão acessível ao usuário comum. Hoje a gente tem quase que mais de um smartphone por pessoa na população brasileira. Então hoje ela é a todas as classes, a todos os níveis, extremamente acessível. Então a tendência é que esse tipo de dispositivo seja cada vez mais acessível e também ocorra uma transformação desses dispositivos. Né? Lembra do óculos do Google Glass? A minha opinião é que ele foi uma solução certa num tempo errado. Eu tenho o mesmo pensamento. Então hoje existe uma tendência, já existem algumas pesquisas de empresas para voltar a reintroduzir o modelo do Google Glass e que a gente tenha a sobreposição de uma realidade virtual com uma realidade aumentada e uma sobreposição com um simples óculos. E mais adiante disso, a Neuralink, empresa do Elon Musk, também é uma empresa que já está bastante adiantada
em termos de implementação de chip neural. Eles já realizaram alguns testes em macacos e acabaram de conseguir recentemente, no mês passado, uma autorização para realizar alguns testes em seres humanos, tendo em vista os grandes resultados alcançados através do implante em macacos. Então imagine onde a gente pode chegar nesse processo de evolução. Então hoje o que a gente acaba tendo um dispositivo que muitas vezes é um pouco mais caro em função de toda a tecnologia necessária a ser empregada na construção, pode ser substituído talvez aí futuramente por um exemplo de um simples chip de celular hoje, ou através de um óculos com esse opcional também. Então a tendência é que aí a gente tenha massificação de acesso pelas novas gerações. Então, isso aqui, na verdade, é incrível, é um equipamento incrível. Olha, gente, quem tiver a possibilidade de testar é um equipamento incrível, mas seria como se fosse uma ferramenta de passagem. Perfeito. Acredito que será uma ferramenta de passagem, até porque outros dispositivos tendem a surgir, e bem como outros acessórios, como a gente costuma dizer, os wearables. Já existem empresas desenvolvendo coletes com sensores, onde quando você estiver num ambiente metaverso, a gente vai conseguir, inclusive, ter sensações de toque, de vento, enfim, nas mais diversas apropriações, cada vez transpondo mais uma realidade do real para o virtual. Então, né, gente, pessoal, talvez isso aqui se torne isso aqui, e isso aqui se torne aqui dentro, né? Perfeito. Luciano, deixa eu viajar um pouco, né? Vamos, já que tu comentou do Elon Musk, né? Vamos pegar o foguete do Elon Musk e dar uma viajada. Como é que tu imagina até lá, né? Não vai ter mais o 5G, vai ser talvez 55G, né? Mas como é que tu imagina alta conexão de internet, realidade virtual misturada ou implantada, né? Estou inventando um termo aí de implantar na nossa cabeça. Inteligência artificial, né? Que hoje, atualmente, a gente está num boom muito grande, né? Visto o hype do momento. Hype do momento, ChatGPT. E esses gadgets. Como é que tu imagina toda essa evolução daqui a 50 anos? Será que a gente vai estar aqui? Aí eu gosto de trazer o conceito que já é há algum tempo aplicado na educação à distância, mas que ela vai poder ser aplicado para o mundo do trabalho como um todo. Anyway, anywhere, anytime. Eu imagino que daqui a 50 anos, com o advento de todas essas tecnologias, esses dispositivos em ambiente metaverso, a gente vai poder fazer o que quiser, a qualquer maneira, de qualquer forma. Então, uma simples reunião com qualquer referência vai poder ser realizada em tempo real pelas pessoas mais comuns a nível de mundo. A gente vai poder se teletransportar em mundos virtuais para os mais diversos ambientes. A gente vai massificar o acesso à informação, ao acesso de análise de dados. E, somado à inteligência artificial, como eu citei lá no começo, os ganhos de tempo vão ser exponencializados a momentos inimagináveis aqui. É um grande desafio, mas eu acho que os próximos 50 anos, se Deus quiser, com a possibilidade de estar lá também, até porque um dos pontos que vão trazer um grande ganho à sociedade é a própria medicina, né? Então, o acompanhamento constante, os estudos constantes e a qualificação constante em termos também não só de enquanto paciente, mas enquanto de profissionais da área. Então, eu imagino que dentro de 50 anos a gente vai ter todos os dados, informações, sejam elas de saúde, sejam elas de trabalho, sejam elas educacionais, e também trazer uma possibilidade da gente estar equacionando as mais diversas ideias, mais diversas produções, enfim. Um ambiente sem limites, eu imagino, assim, uma possibilidade sem limites, realmente. Nossa, e chega a ser até um pouco difícil de pensar, porque as coisas evoluem tão rápido, né? Basta a gente olhar os últimos 20 anos, né? Se a gente pensar que a gente não tinha smartphone, não tinha WhatsApp, as redes sociais ainda eram incipientes, hoje a gente não consegue se imaginar sem acesso à internet, sem um WhatsApp, um smartphone, esse processo. A gente está tão dependente, sei lá, você está na rua, seu smartphone fica sem bateria, talvez você não consiga voltar para casa porque é dependente do GPS. Pedir um Uber, né? Pedir uma pizza, fazer qualquer coisa, é uma parte do nosso corpo, né? É verdade, se tornou uma extensão do corpo, realmente. Extensão do corpo, né? E, nossa, a evolução tá aí, né? E a gente não freia a evolução e só nos basta mesmo imaginar como vai ser daqui a 50, 100,
200 anos. E que bom que esse vídeo vai ficar eternizado, né? Para daqui a 50 anos eles ver se a gente acertou, não é mesmo, Luciano? As Perfeito. proposições. 2073 está logo aí, né? 2073 está logo aí. Luciano, quero te agradecer demais por ter vindo hoje aqui bater esse papo com a gente, ter esclarecido para a galera aí que está aprendendo programação, que quer o mundo da TI, um pouquinho mais dessa tecnologia que está surgindo, né? Já está aqui, já é presente, mas que está evoluindo cada vez mais. Não sei se tu quer mandar um abraço para alguém, algo do tipo, a câmera é sua, fique à vontade. Primeiro, agradecer a oportunidade, né, Sérgio? É sempre um prazer estar aqui para aprender, porque é uma troca contínua. E como última dica que eu deixo aí ao público aí é que sejam os early adopters, né? Que não tenham medo de aprender sobre essas novas tecnologias e tendências, porque as pessoas que têm essas características tendem a ser os líderes do futuro. Então essa é a dica final que eu deixo a todos vocês. Ah, que legal. Luciano, mais uma vez agradeço. Pessoal, não esqueçam aí do curtir, compartilhar, comentar. Isso realmente ajuda muito o nosso canal e que essa informação seja cada vez mais democratizada e que chegue a mais pessoas. A gente vai ficando por aqui, e a gente se vê em um próximo episódio. Um abraço e até a próxima.